Bom dia, gente. Vamos começar? Bom dia, vamos sim. Bom trabalho a todos. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos que estão aí de forma remota. Bom dia a todos que estão aqui presentes também no plenário. Bom dia, bom dia. Bom dia, José. Hoje, dia 7 de dezembro, nós daremos continuação aqui à reunião de número 125, né, da Conitec, do Comitê de Medicamentos, e começaremos, então, com a apreciação das contribuições da consulta pública da beta-algasidase para o tratamento da doença de Fabry cássica em pacientes com 8 anos de idade ou mais. E agora, inicialmente, nós teremos a apresentação da empresa, que foi o demandante, a Sanofi, e teremos aqui presente o Rafael e a Ana Paula. Oi? Já tá. Bom dia, Rafael. Bom dia. Me ouvem bem? Te ouvimos, mas agora eu consegui te ver. Perfeito. Tudo bem? Bom dia. Todos me escutam também? Escutamos sim, Ana. Bom dia. Bom dia. Então, Rafael, vocês têm 15 minutos para a apresentação de vocês. Perfeito. Vou compartilhar a tela. Bom, primeiro, bom dia a todos. Sou Rafael Araújo, trabalho com economia de saúde para doenças raras na Sanofi, e já passo a palavra para a doutora Ana, que vai iniciar a apresentação, e depois eu retorno para discutir os pontos econômicos. Ok. Então, bom dia a todos. Eu sou Ana Paula, sou médica há 29 anos e sou nefrologista pela Universidade de São Paulo. Fiz mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina. E hoje eu estou aqui em Recife, onde coordeno o serviço de nefrologia do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Pernambuco, e também atuo como nefrologista no IMIP. Pode passar. Queria dizer a vocês que eu acompanho e trato pacientes com doença de Fabry há 20 anos e que, por isso, eu me sinto muito tranquila e à vontade de estar aqui defendendo boas práticas. Pode passar. Queria iniciar mostrando para vocês esse estudo, que é um estudo que avaliou pacientes com o fenótipo clássico da doença, a forma mais grave da doença de Fabry, e é um acompanhamento de 10 anos de terapia de reposição com a beta-algasidase, e ao final os autores concluíram que 81% dos pacientes, ao final de 10 anos, não haviam apresentado eventos cardíacos, renais, nem sistema nervoso central. E melhor ainda, 94% deles estavam vivos ao final de 10 anos. Pode passar. Esse talvez seja o primeiro estudo de impacto para mostrar a importância da dose da algasidase no tratamento da doença de Fabry. Então, os autores avaliando, através de biópsias renais sistemáticas, grupos considerados de baixa dose de algasidase, aqueles que estavam com 0,2 de algasidase alfa, e grupo com uma dose de 0,4 de algasidase alfa e 1 miligrama de algasidase beta, eles avaliaram que a limpeza do podócito, que é a célula renal mais importante na fisiopatogenia da doença de Fabry, era dependente da dose de algasidase. Quanto maior a dose acumulada de algasidase, melhor essa limpeza dos podócitos. E a limpeza dos podócitos se refletia na diminuição da proteinúria. E a gente sabe que a proteinúria é o marcador prognóstico mais importante da doença renal. Pode passar. E saindo da patogênese e mostrando um estudo clínico de desfecho importante, como é o slope, o decaimento da taxa de filtração glomerular, a gente também tem esse estudo feito em pacientes com a forma clássica da doença de Fabry, que ao compilar uma meta-análise, ao compilar 10 estudos envolvendo pacientes tratados e não tratados com a beta-algasidase, os autores concluem que tratar os pacientes com beta-algasidase diminuiu a perda de filtração glomerular. E é importante frisar que aqui os pacientes tratados tiveram uma perda de filtração glomerular equivalente a uma população normal para essa faixa etária por volta de 40 anos. Pode passar.
Em 2009, o mundo viveu um desabastecimento de beta-algasidase. E isso foi importante porque a comunidade científica pôde avaliar de forma indireta a importância da dose. Então, aqui nesse trabalho observacional de cerca de 1 ano, os pacientes que se mantiveram na dose de 1 miligrama de beta-algasidase, eles mantiveram a taxa de filtração glomerular estável, enquanto que os pacientes que precisaram ser transferidos para a dose de 0,2 ou doses menores de beta-algasidase, eles evoluíram com uma perda significativa da função renal. E mais importante, quando eu avalio os pacientes que foram retornados para a dose de 1 miligrama por quilo, eles também, apesar de terem evoluído com uma diminuição da taxa de filtração glomerular, evoluíram significativamente menor do que os pacientes que ficaram em dose baixa. E quando eu vou avaliar o lyso-Gb3, os pacientes que retornaram para a dose de 1 miligrama, eles evoluíram com uma diminuição de lyso. Pode passar. E aqui, essa meta-análise recentemente publicada consolida a importância da dose. Ao compilar 15 estudos com cerca de 350 pacientes, eles observaram que pacientes que tiveram doses reduzidas evoluíram com aumento de eventos adversos, de 5% para 11%. Evoluíram com uma perda significativa de função renal e com aumento do lyso-Gb3. E, mais importantemente, aqueles que retornaram para a dose de 1 miligrama evoluíram com uma diminuição do lyso-Gb3. E eles concluem, então, ratificam a importância da dose e do monitoramento do lyso-Gb3. Pode passar. Esse outro estudo é um estudo que avaliou também pacientes com a forma grave da doença, fenótipo clássico, e eles avaliaram, ao final de 12 meses, a transferência de pacientes da alfa para a beta-algasidase e demonstraram uma redução significativa do lyso-Gb3 ao final de 12 meses. E que essa redução, ela era dependente da atividade enzimática. Quanto menor era a atividade enzimática desses pacientes, maior era a redução. E é importante eu reduzir lyso? Sim, é importante. Pode passar? Porque os trabalhos já mostram que a dosagem plasmática de lyso-Gb3 é fator de risco independente para eventos adversos. Pode passar. Então, diante de tudo que eu expus aqui, alguns guidelines canadenses, europeus, né, aqui da Holanda, demonstram que pacientes com fenótipos clássicos da doença de Fabry, principalmente homens, eles se beneficiam no tratamento com a beta-algasidase. Pode passar. E eu trago aqui para vocês uma experiência pessoal minha de uma paciente que hoje tem 64 anos, mas que ela está há 12 anos em terapia de reposição com a beta-algasidase, e vocês podem observar que ela sai de uma proteinúria de um pouco mais de 1 grama e chega hoje, em 2023, a uma proteinúria de 150 miligramas. E melhor ainda, mantendo uma taxa de filtração glomerular totalmente estável, avaliada aqui nessa linha laranja. Pode passar? E do ponto de vista cardiológico, essa paciente também tem resultados excelentes. Ela saiu de uma massa ventricular de 392 gramas para uma massa de 204 agora recentemente, mantendo uma função cardíaca normal. Então, eu estou aqui, pode passar, me representando a minha Sociedade Brasileira de Nefrologia, a Sociedade Paulista de Nefrologia, a Sociedade Brasileira de Genética, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, para que possamos manter a autonomia do médico de escolher o tratamento que achar mais adequado para o perfil clínico e laboratorial dos seus pacientes. Então, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana. Darei sequência para a segunda etapa da apresentação, onde vou discutir a proposta de preço realizada na consulta pública, em que a gente propôs uma redução importante de cerca de 10% frente ao preço inicialmente sugerido à Conitec, visto o principal feedback da reunião preliminar dessa plenária.
Naturalmente, vou mostrar as análises econômicas com esse novo preço e prestar alguns esclarecimentos adicionais aos pontos que a Conitec trouxe e destacar alguns benefícios que já foram discutidos, mas que cabe a gente relembrar sobre ter beta-algasidase incorporado no SUS como mais uma alternativa. Antes de discutir todos os pontos da análise econômica, vale a pena a gente recapitular qual o tipo de estudo que foi escolhido e como foi a avaliação tanto do tipo de estudo quanto das premissas pelos pareceristas que realizaram que suportaram a Conitec nesse sentido. Então, primeiro, nós, a despeito do que a doutora Ana trouxe sobre a comparabilidade entre beta e alfa e diversos trabalhos que trazem uma provável superioridade de beta em relação a alfa, nós adotamos uma postura mais conservadora, considerando que as medicações são equivalentes. Isso a gente considerou porque sabemos que quando esses estudos são avaliados pela metodologia GRADE, existe uma penalização, então fizemos uma abordagem novamente conservadora ao escolher custo-minimização. Isso entendemos que foi bem recebido pelos pareceristas, que consideraram o tipo de estudo escolhido adequado, bem como todos os parâmetros que compõem essa análise, tanto de custo-minimização, que está aqui representada, quanto de impacto orçamentário, foram considerados adequados ou parcialmente adequados. E eu destaco aqui que para os parcialmente adequados foram sugeridas análises de sensibilidade, as quais a gente vai trazer aqui. Esse slide representa a análise preliminar, que já foi discutida por essa plenária, com o preço proposto inicialmente, apenas para mostrar que, tanto na custo-minimização quanto no impacto orçamentário, os resultados convergiram bastante. E esse foi um ponto destacado no relatório preliminar da Conitec, em que foi demonstrado resultados próximos dessas duas análises. Ou seja, esse modelo, entendemos que ele está bem adequado para informá-los para a melhor decisão sobre a incorporação desse produto ou não. Agora, eu estou trazendo os resultados já com o preço atualizado, com o preço proposto na consulta pública. Então, lembrando que o preço inicialmente proposto foi de R$ 5.775 por frasco de beta-algasidase e reduzimos em cerca de 10% nessa consulta pública. Novamente, fomos bastante sensíveis ao ponto discutido sobre sustentabilidade do SUS. Aqui ao quadro na direita, a gente pode ver, primeiro, em cima, as análises com o preço inicialmente proposto e abaixo com o preço atual que propusemos na consulta pública para efeito de comparabilidade dessa plenária. Então, começando pelos dados da análise de custo-minimização. A gente já tinha uma economia, em média, de beta em relação a alfa de cerca de 2,9 mil por paciente ano. Com a nova proposta de preço, essa economia ela é ampliada de uma forma bastante importante e ela chega a 29,5 mil por paciente por ano. Outro ponto muito importante de se analisar nessa tomada de decisão é o impacto orçamentário, o quanto essa incorporação vai trazer maior sustentabilidade ao SUS. Então, inicialmente, a gente já tinha discutido na reunião preliminar sobre uma economia de 2,4 milhões no impacto orçamentário com essa incorporação e com o novo preço proposto, a gente tem uma economia que salta para 23,7 milhões, ou seja, uma economia bastante substancial. E aqui cabe um destaque que a gente está diante de uma situação em que, quanto mais pacientes utilizam beta, maior é essa economia, naturalmente. Nesse cenário de impacto orçamentário, a gente trouxe um cenário em que 50% utilizaria um produto, 50% utilizaria outro. Mas na análise de sensibilidade, vamos discutir um outro cenário. Passando rapidamente pela análise de sensibilidade, a gente acatou os pontos trazidos pelos pareceristas do NATS com relação aos cenários, até para estressar as premissas. E o que a gente vê? Que com o novo preço, em todos os principais cenários propostos pelos pareceristas, a gente tem uma economia que é substancial, varia de 25,5 a 30,5 mil por paciente ano. Quando a gente olha para o impacto orçamentário, eu comentei que a gente iria variar a proporção de pacientes usando beta-algasidase. Então, a gente considerou uma proporção de 70% dos pacientes utilizando beta-algasidase para exemplificar o quanto essa economia é ampliada quando se tem um uso maior de beta. Nesse cenário, a gente teria uma economia em 5 anos de 33,1 milhões, ou seja, uma economia ainda maior para o SUS. Indo para os esclarecimentos sobre as recomendações das agências de ATS, cabe lembrar que beta-algasidase é um produto que está disponível mundialmente há cerca de 2 décadas. Então, em alguns cenários, não houve avaliação por algumas dessas agências, acho que esse é um ponto que cabe destacar. E o mais importante de tudo,
beta-algasidase, ela está disponível e conta com financiamento pelo sistema de saúde de todos os países a quais essas agências pertencem. Então, esse é um ponto que eu gostaria de esclarecer. Além disso, tiveram alguns pontos discutidos sobre os potenciais benefícios dessa inclusão de beta-algasidase no SUS, e diversos deles cabe destaque aqui para essa plenária. Então, primeiro, um esclarecimento. Alfa e beta-algasidase, apesar de terem o mesmo racional terapêutico, ambas serem terapia de reposição enzimática e uma indicação bastante similar, não são medicamentos intercambiáveis do ponto de vista farmacológico. Outro ponto que foi bastante ressaltado nas contribuições, inclusive das sociedades na consulta pública, é o quanto ter uma alternativa terapêutica permite uma melhor individualização do tratamento do paciente. Ou seja, permite que o médico faça uma avaliação do perfil desse paciente, acompanhe eventualmente, se ele já estiver usando uma medicação ou outra, a resposta clínica que esse paciente está tendo. E também um ponto que é fundamental é a preferência do próprio paciente, do próprio médico sobre a terapia. Então, esses pontos entendemos que são importantes serem considerados, assim como o fato de que, apesar de muito infrequente, a gente pode ter eventos adversos, tanto com relação à alfa, quanto com relação ao beta, que podem ser um potencial trigger para um switch das terapias. Outro ponto debatido foi com relação à logística, aquisição de 2 produtos, e, no nosso entendimento, essa já é uma prática comum em diversas situações do SUS, como em doenças autoimunes. Eu me lembro bem do exemplo de artrite reumatoide, que a gente tem cerca de 10 medicamentos incorporados, ou mesmo de doenças ultra raras, como é o caso de Gaucher e AME, que a gente tem 4 e 3 medicamentos disponíveis. Além disso, um ponto que foi bastante debatido e entendemos ser importante é que a inclusão de beta, de mais uma alternativa, traz maior garantia de suprimento e abastecimento para o sistema de saúde. E, por fim, traria um alinhamento com os guidelines ao redor do mundo. Todos os guidelines e protocolos mundiais que temos conhecimento incluem que tem terapia de reposição enzimática, incluem beta-algasidase. E, na verdade, a gente se divide em 3 cenários. Tem diversos cenários em que ambas são equivalentes e fica a critério médico a escolha, simples assim. Outros cenários, como Canadá e Holanda, que a doutora Ana trouxe, em que são reconhecidas a maior robustez de dados de beta em relação ao alfa, em especial no fenótipo clássico, e existe uma sugestão, uma preferência de uso de beta, ou cenários como é o caso específico dos Estados Unidos, em que dessas 2 TREs, apenas beta foi incorporado. Então, terminando minha apresentação, nós realmente acreditamos que fizemos um bom esforço no sentido de trazer sustentabilidade ao SUS e que essa incorporação beneficiará todos os entes da cadeia, desde os profissionais de saúde que estão à frente do cuidado, gestores do SUS e também, e principalmente, os usuários do SUS, os pacientes. E, além disso, eu reforço aqui a economia substancial que essa incorporação trará. Termino minha apresentação aqui, obrigado pelo espaço e ficamos disponíveis para perguntas. Ótimo, muito obrigada, Rafael. Abro aqui o plenário. Se vocês têm perguntas aqui a fazer à empresa, a Sanofi. Acho que ficaram poucos pontos, né, Rafael, a serem trazidos da última reunião para vocês. Deixa eu ver aqui. Perfeito, espero termos esclarecido bem com a apresentação e com a nossa contribuição. Eu também estou à disposição para qualquer dúvida médica em relação à doença e ao tratamento. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Também foi ótima a sua explicação. Então, acho que daqui, ok, né? Eduardo da SAES levantou a mão. Bom dia. Bom dia, Luciene. Você me escuta? Sim. Pessoal, bom dia. Rafael, Ana Paula, obrigado pela apresentação, tá? Não ficou muito claro, acho que os pontos que a gente precisava de maior esclarecimento ficaram bem claros também na reunião inicial, né? E vocês foram bem objetivos do ponto de vista de abordá-los assim. Mas só uma informação que eu não me engano se foi especialista quem trouxe na reunião passada, que foi uma dúvida justamente sobre como a logística e a oferta, né, de ambas as moléculas é um pouquinho complicada, né, de se manter simultaneamente, embora seja possível, como o Rafael já mencionou, que existe para outras situações, mas a gente falou um pouquinho sobre intercambiabilidade, né, e Rafael abordou um pouquinho agora essa questão também.
sobre essas trocas múltiplas, né, essas trocas variadas aí de um mesmo paciente para as duas moléculas. E aí, se eu não me engano, na reunião anterior citaram, doutora Ana Paula, a possibilidade de que o paciente desenvolva, né, anticorpos para as moléculas à medida em que ele faz essas trocas múltiplas, né? Eu queria que a senhora, se pudesse, falasse um pouquinho mais sobre, para a gente ficar mais seguro com relação a essa questão da existência das duas moléculas no sistema, né, e como seria importante fazer essa gestão para que o paciente ele não fizesse essa intercambialidade múltipla, né? Bom, então, com relação à questão dos anticorpos, as duas formulações, elas cursam com a apresentação, podem cursar com a apresentação de anticorpos, né? Existem trabalhos que mostram que pacientes que nunca utilizaram a beta-algasidase, alfa-algasidase, por exemplo, eles desenvolvem anticorpos. Quando vai se testar, eles estavam com anticorpos. Mas o que precisa ser colocado em questão é que mesmo no caso da beta-algasidase, se fala muito que a beta-algasidase tem um pouco mais de antigenicidade, de formar mais anticorpos, trabalhos hoje já demonstram que mesmo em pacientes com anticorpos, eles evoluem melhor em beta-algasidase com diminuição do lyso. Então, eu não vejo nenhum problema essa produção de anticorpos. A gente sabe que existe uma proteína, toda proteína pode ser reconhecida como não self desenvolver anticorpos, mas os trabalhos são categóricos em dizer que esses anticorpos não atrapalham na eficácia do tratamento. Então, acho que quanto isso aí, podem ficar bem tranquilos. Perfeito. Obrigado, Eduardo, pela dúvida. Obrigada, doutora Ana Paula. Eu vou perguntar da sua prática clínica. Eu sei que você veio aqui representando aí junto à Sanofi, mas a senhora já tem pacientes que usaram dos dois medicamentos, das duas moléculas, da alfa e da beta? Não, eu não tenho pacientes que eu tratei com alfa-algasidase, até porque, assim, coincidentemente, hoje eu trato mais de 10 pacientes e todos eles são portadores de mutações fenótipo clássico. São mutações graves. Eu sou nefrologista, costumo biopsiar meus pacientes e os meus pacientes têm nefropatia declarada em biópsia renal, e por todos os estudos que validaram a questão da dose, da limpeza do podócito, eu me sinto muito mais tranquila de tratar com uma dose maior meus pacientes. Então, por só ter pacientes com mutações graves, eu não tive a oportunidade de tratar com algasidase alfa. Entendi, obrigada. Pergunto se mais alguém tem questionamentos aqui, a doutora Ana Paula ou o Rafael. Eu poderia dar uma contribuição. Eu sou nefrologista, né? E, assim, na nefrologia, existem os pacientes que precisam fazer diálise. Eu vou fazer uma analogia, mais ou menos, como eu me sinto como médica quando existem duas opções terapêuticas. Então, quando o paciente precisa fazer diálise, ou ele vai para a hemodiálise, que é uma diálise feita através do sangue, ou ele vai para uma diálise peritoneal. A hemodiálise, ela é uma terapia que ela serve a qualquer tipo de paciente, né? Então, pacientes obesos, pacientes magros, pacientes que têm função renal ainda residual ou não. Então, eu cubro todos os pacientes. E a diálise peritoneal é uma diálise efetiva também, mas ela tem os pacientes característicos para ela. Ela serve para determinados pacientes. Então, acho que essa analogia a gente pode fazer quando se refere não só a tratamento para a doença de Fabry em si, mas para outros tratamentos que têm várias opções terapêuticas. Vão existir opções que cobrem todos e vão existir opções que são para um perfil determinado. Então, eu acho que em medicina isso é muito saudável,
né? E isso nos dá a opção de fazer a melhor prática médica de acordo com o perfil dos nossos pacientes, né? Excelente. Obrigada, Ana Paula. Rafael, a proposta, então, de vocês também de desconto, ela é proposta já para incorporação, né? Não é só no primeiro ano aqui, não, né? Na verdade, é um desconto aí para eventual incorporação desse medicamento, não é isso? Exatamente, exatamente. Okay. Tá bom. Então, pessoal, agradeço aí a presença de vocês. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada, doutora Ana Paula, Rafael. Bom dia a vocês. Obrigado a vocês pelo espaço. Desejo um bom dia aí à plenária e a todos os técnicos. Obrigada. Tchau. Bom, gente, agora nós teremos a apresentação do retorno de consulta pública com o NAT da UFPR, a professora Astrid e a Ariana farão as apresentações. Bom dia. Bom dia. Compartilhar minha tela. Estão visualizando? Sim, já está posto. Então, meu nome é Astrid, eu juntamente com a Ariane vou apresentar o retorno da consulta pública. Declaramos não possuir conflitos de interesse com a matéria. Então, consulta pública 48 ficou disponível entre 1º e 20 de novembro, o demandante foi a Sanofi, tecnologia beta-galcidase, e a indicação, tratamento da doença de Fabry clássica em pacientes com 8 anos de idade ou mais. Então, na 15ª reunião extraordinária da Conitec, os membros do Comitê de Medicamentos deliberaram, por maioria simples, que a matéria fosse disponibilizada em consulta pública com recomendação preliminar desfavorável à incorporação no SUS. Para essa recomendação, então, os membros consideraram as evidências científicas demonstraram similaridade de eficácia, segurança e efetividade de beta-galcidase em relação ao comparador disponível no SUS. Não foram apresentadas vantagens econômicas competitivas para a incorporação de mais uma opção similar para a mesma condição clínica e que há uma perspectiva de redução de preço por parte dos fabricantes. Então, na consulta pública foram recebidas 1.419 contribuições, sendo 155 técnicos científicas e 1.264 de experiência ou opinião. Então, dentro das contribuições de experiência e opinião, a maioria foi de pessoas físicas, predominando interessados no tema, familiar, amigo ou cuidador de paciente, seguido de profissional de saúde e paciente. Também tivemos 78 contribuições de pessoas jurídicas e 20 da empresa fabricante da tecnologia. A maioria manifestou-se favorável à incorporação da tecnologia e, contrariamente à recomendação preliminar da Conitec, houve predominância de mulheres cisgênero, de cor branca e da região sudeste. A maioria ficou sabendo por amigos, colegas ou profissionais do trabalho, enquanto 21% ficaram sabendo da consulta pública por redes sociais. Então, aqui eu vou trazer por grupos, né? Então, primeiro, contribuições como interessados no tema. A maior parte das contribuições citou a gravidade da doença e a importância dos pacientes terem acesso ao tratamento. Algumas contribuições também destacaram a importância de mais uma opção de tratamento. Como exemplo, a disponibilização de mais uma alternativa de terapia de reposição enzimática para o tratamento da doença de Fabry é fundamental. E esse tratamento pode fazer a diferença entre a vida e a morte de muitas pessoas que enfrentam a doença de Fabry, além de trazer mais qualidade de vida para essas pessoas que convivem com dores o tempo todo, para que elas consigam estudar, trabalhar e estar com amigos. Sobre contribuições como familiar, amigo ou cuidador de pacientes, a maioria foi relacionada a comentários à melhora da dor, da qualidade de vida e da capacidade física após o uso da beta-galcidase. Alguns exemplos: melhora na resposta renal, cardíaca, motora e na qualidade de vida em geral. A pessoa usando beta-galcidase conseguiu retomar atividades cotidianas com menos dores e sem mais sequelas. Minha mãe sofre desde sempre com essa doença e com o remédio consegui ver ela caminhando. A melhora é nítida logo após a infusão, as fadigas dele melhoram, as dores aliviam e ele consegue se locomover melhor.
E meu filho não sente mais dores, tem uma vida melhor depois que iniciou o tratamento, o intestino funciona, o estômago não dói mais. Sobre contribuições como profissional da saúde, algumas delas destacaram a necessidade de ter mais uma opção terapêutica devido ao risco da medicação, da falta da medicação, além dos seus benefícios na melhora dos sintomas do paciente. Alguns exemplos: será essencial a inclusão da beta-galcidase como alternativa adicional para pacientes que não possuem indicação ou possibilidade de uso da alfa-galcidase. O risco de ruptura no fornecimento de medicamentos para doenças raras é uma preocupação. Pacientes com fenótipo clássico precisam, de fato, da reposição da enzima na maior dosagem recomendada de 1 mg por quilo, que é a da beta-galcidase, uma vez que esses pacientes não produzem atividade enzimática residual. A alfa-galcidase, recém-incorporada, tem a dose de 0,2 mg por quilo, muitas vezes não conseguindo manejar tão eficientemente os desfechos clínicos. E os pacientes dessa doença não podem ficar sem os medicamentos adequados, sendo de suma importância ter mais de uma opção disponível para evitar a escassez e não depender somente de uma opção de tratamento. Contribuições como paciente, os comentários foram relacionados à melhora nos exames, diminuição das dores e melhora na qualidade de vida. Com esse medicamento, tenho menos dores, melhor qualidade de vida e meus órgãos estão estabilizados. As crises de dor diminuem consideravelmente e me sinto mais disposta e ativa para realizar atividades rotineiras e, antes da medicação, sentia muitas dores, desconforto e dores abdominais. Agora, depois da medicação, me sinto bem sem dores. Com relação às contribuições de pessoas jurídicas, então, primeiramente, organização de sociedade civil e empresa. Os pacientes por nós assistidos na Tópicos Brasil fazem uso desse medicamento e com extremo sucesso. Hoje estão sem insuficiência renal, sem problemas cardiovasculares associados, fim das dores abdominais, benefícios notáveis por utilização do Fabrazem. A pele deixou de ter a vermelhidão habitual. Na AMA-Viraras, temos muitos pacientes com diagnóstico da doença de Fabry, bem como outras instituições federadas à Febraharas. Queremos que o direito do paciente seja considerado por essa comissão. A beta-galcidase apresenta condição favorável ao paciente no tratamento da doença de Fabry, pois existe a redução de GB3, a redução da progressão da insuficiência renal crônica, e a Sociedade Brasileira de Nefrologia trouxe uma contribuição citando que estudos sugerem que em alguns pacientes as formulações para terapia de reposição enzimática podem ser intercambiáveis, enquanto outros pacientes podem potencialmente se beneficiar mais de uma formulação que de outra. A Associação Crônicos do Dia a Dia enviou uma contribuição requerendo a realização de uma audiência pública, considerando a relevância do tema e pontos que, pela sua complexidade e intersetorialidade, não puderam ser explorados pelos membros da Conitec com a profundidade e o comprometimento desejados. No entanto, conforme o Decreto 7.646 de 2011, quem solicita uma audiência pública é o Secretário de Ciência e Tecnologia. A empresa fabricante da tecnologia enviou 20 contribuições relacionadas, então, à melhora da qualidade de vida dos pacientes, importância do acesso à tecnologia e direito dos pacientes. Bom dia a todos. Vou apresentar, então, a análise das contribuições técnico-científicas. Então, foram ao todo 155 contribuições, principalmente realizadas por pessoas físicas, como familiar, amigo ou cuidador de paciente, seguido por profissionais de saúde. Em relação às contribuições como pessoa jurídica, nós tivemos também a organização da sociedade civil e a empresa farmacêutica e a empresa detentora da tecnologia avaliada. 153 das 155 contribuições opinaram favorável à incorporação da beta-galcidase no SUS. Essas contribuições, quanto às evidências clínicas, elas mencionam, em sua maioria, a favorável, considerando a existência de estudos que mostram eficácia e segurança dessa tecnologia, o fato de que ela atende uma condição rara, que pode afetar vários membros da mesma família, e o alto custo para uma aquisição individual.
Algumas contribuições também reportaram a observação direta da melhora no quadro clínico de usuários de beta-algasidase e defendem a necessidade de alternativas de tratamento específico para essa doença. Nós trouxemos aqui umas considerações feitas pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genoma, que representam as principais contribuições. Eles colocaram que é fundamental manter a autonomia do médico na escolha de tratamentos que sejam igualmente eficazes e seguros. Reconhecem que ambas as drogas têm perfis de segurança e efetividade de custo semelhante, que já há um número considerável de pacientes que fazem o uso de beta-algasidase e que seus médicos não gostariam de trocar para a alfa-algasidase, que não incorporar a beta-algasidase mantém e tende a aumentar a indesejável judicialização, que pacientes que podem ter reações alérgicas à alfa-algasidase ficariam sem tratamentos, e que já há exemplo de desabastecimento de produção de medicações incorporadas ao SUS, e quando isso acontece, o paciente fica sem tratamento. E, por fim, eles colocam que, para tratamento de outras doenças genéticas, como a doença de Gaucher e a atrofia muscular espinhal, a Conitec respeitou a autonomia médica, incorporando 3 drogas no SUS. Nós também, ainda em defesa da incorporação da beta-algasidase, tivemos contribuições da Federação da Associação de Doenças Raras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e pareceres técnicos enviados pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, pela Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo, pelo Grupo de Estudos de Cardiopatia Raras com Acometimento Cardíaco, que apresentaram vários argumentos técnicos científicos. Esse grupo de estudo também reportou uma potencial superioridade da beta-algasidase, relatando que, nesse sentido, é importante ressaltar que, comparativamente à alfa-algasidase, a beta-algasidase, na sua forma de apresentação e administração, é mais potente e eficaz ao tratamento de pacientes com DAF, de modo especial os cardiopatas. Argumentos semelhantes foram reportados também no parecer técnico da empresa demandante e por profissionais de saúde. A Sanofi Medley coloca que, do ponto de vista clínico, entendemos que o paciente poderá ser adequadamente tratado tanto com beta-algasidase quanto com a alfa-algasidase. Porém, há um corpo de evidências que aponta que os pacientes com perfil clássico podem ser mais favorecidos com o uso de beta-algasidase do que com a de alfa-algasidase. Algumas contribuições também reportaram e enviaram guidelines que recomendam o uso de beta-algasidase. Nós trouxemos aqui de um interessado no tema, em que ele coloca que a terapia de reposição enzimática para pacientes com doença de Fabry está disponível há mais de 20 anos e diversos países recomendam o seu uso e as financiam através de seus sistemas de saúde. No Brasil, existem 2 TREs aprovadas, sendo que ambas constam no consenso brasileiro como opções de tratamento. A literatura é clara sobre a necessidade de individualização do tratamento e, para o fenótipo clássico, existem dados indicando que a beta-algasidase seria o medicamento mais efetivo. A empresa farmacêutica Takeda expressou não ter opinião formada, citando em seu parecer principalmente preocupações em relação à segurança da tecnologia, e conclui, considerando os desfechos de estudo de comparação ou troca apresentados com qualidade baixa ou muito baixa, e também com alto risco de viés somado ao fato de que as terapias comparadas não são substitutivas, a pergunta pico, que deveria estar relacionada à função de demanda, não teve eficácia e segurança avaliadas, o que consideramos deveria acontecer nesse processo de avaliação. Nós agradecemos as contribuições e, analisando, nós identificamos alguns dados e estudos que não foram incluídos no relatório preliminar. No entanto, analisamos que eles não atendiam aos critérios de elegibilidade pré-estabelecidos, principalmente porque são estudos que não usam como comparador a alfa-algasidase e estudos que analisaram doses diferentes da beta-algasidase que não é aprovada em bula. Em relação aos dados que foram incluídos já no relatório preliminar e que foram mencionados nas contribuições como potencial superioridade de beta-algasidase, o NADS, considerando todo o corpo de evidência que foi classificado de qualidade baixa ou muito baixa, não identificou diferenças relevantes entre as 2 tecnologias nas doses aprovadas, principalmente em decorrência da falta de ajuste a fatores de confundimento importante, como tempo de doença e tempo de uso de tecnologia e a alta heterogeneidade desses estudos. Nós ainda tivemos uma contribuição do demandante, em que pediu a inclusão de um desfecho cardiovascular não pré-estabelecido na pergunta PICOS. Ela colocou que é importante salientar que, de acordo com essa revisão,
Com o switch terapêutico da beta-algasidase para alfa-algasidase, houve redução de 3,51% na fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Reconhecemos que a fração de ejeção não constava na nossa questão de pesquisa inicial da revisão sistemática, contudo, é importante acrescentá-la, uma vez que possui maior relevância clínica do que os parâmetros morfológicos avaliados como o índice de massa ventricular esquerdo. Nós analisamos esse desfecho e encontramos que, apesar dessa redução de em torno de 3% ser considerada neste estudo como estatisticamente significativa, os próprios autores da revisão, e ao consultar um especialista externo, não foi reconhecido que seja uma redução clinicamente significativa. Mas, mesmo assim, nós acrescentamos esse desfecho daí no relatório. Bom, sobre a avaliação econômica, né, as contribuições técnico-científicas relacionadas à avaliação econômica, alguns pontos destacados foram a possibilidade de economia em caso de incorporação. A proposta feita pela Sanofi é de um valor similar à tecnologia atualmente incorporada. Haveria redução de casos de judicialização, estímulo à concorrência farmacêutica, com possibilidade de redução no valor final da medicação e redução de preço pós-incorporação. Também contribuições relacionadas ao valor da vida, impacto na qualidade de vida do paciente a partir do uso do medicamento em virtude da redução de complicações e agravamentos e com relação a barreiras de acesso como o alto custo atual, o que impossibilita a aquisição pelos pacientes. Algumas contribuições individuais da empresa farmacêutica Takeda, como já mencionado, ela contribuiu como não tem opinião formada e discutiu sobre as possíveis vantagens econômicas nos futuros contratos de compra, considerando a concorrência entre alfa-galsidase e beta-galsidase no caso de uma incorporação da beta-galsidase, o que, no nosso entendimento, não se justificaria uma vez que se trata de moléculas diferentes. E a empresa fabricante da tecnologia, então, apresentou um valor, né, um novo valor, que passou de R$ 5.775 para R$ 5.250 por frasco ampola. Essa foi as tabelas apresentadas, então, pelo fabricante, onde a redução de cerca de R$ 29.000 por paciente ao longo de um ano de tratamento, que ao longo de 80 anos pode chegar a mais de R$ 606.000 por paciente. O impacto orçamentário em 5 anos, então, apresentado pelo demandante, mostrou uma redução de aproximadamente R$ 23 milhões com a incorporação da tecnologia. Nas análises feitas aqui pelo ONATS, a gente repetiu, então, os 3 cenários feitos na apreciação inicial. No cenário 1, na verdade, a diferença entre esses 3 cenários é somente a forma de estratificação da idade, mas com uma forma de análise de sensibilidade, né, para ver o quanto essa estratificação de idade poderia impactar no resultado final. Mas fizemos, então, um cenário sem reaproveitamento da dose e um com reaproveitamento de dose, e com a nova proposta, então, do demandante. Em todos os cenários, a economia ela é acima de R$ 25.000 por paciente. Na análise de impacto orçamentário, também repetimos as análises sem reaproveitamento de dose e com reaproveitamento de dose, e percebemos aqui uma economia de mais de 20 milhões de reais acumulada em 5 anos. Como considerações finais, então, a maioria das contribuições da consulta pública foi discordante à recomendação preliminar da Conitec, ou seja, favorável à incorporação. No que se refere a contribuições de experiência e opinião, as contribuições foram principalmente focando nos benefícios clínicos do uso da tecnologia, como melhora da locomoção, diminuição das dores e melhora da qualidade de vida. Além disso, também houve contribuições que salientaram a necessidade de ter mais uma opção terapêutica, e outras destacaram que a tecnologia possui um custo elevado quando adquirida pelo próprio paciente.
As contribuições técnico-científicas relacionadas à evidência clínica destacaram principalmente a eficácia da beta-galcidase e sua importância como uma alternativa terapêutica para alguns perfis clínicos de pacientes com doença de Fabry, que podem ficar desassistidos caso não seja incorporada. E relacionados a aspectos econômicos, a maioria das contribuições sugeriu a possibilidade de economia em caso de incorporação, o enfrentamento a barreiras de acesso e impacto na vida dos pacientes. Com a nova proposta de preço ofertada pelo fabricante da beta-galcidase, observou-se um potencial de economia de recursos nas análises realizadas pelo demandante e pareceristas do NAS. Muito obrigada. Muito obrigada, Astrid. Daqui eu pergunto se vocês têm... Abro aqui o plenário para ver se vocês têm perguntas aqui ao NATS. Nós também temos aqui uma especialista convidada, né, do HCPA também, a doutora Ida Schwartz, ela também está presente conosco. E eu só ia perguntar a... Quem que estava junto? A Ariana. Ariana, eu só não entendi direito a contribuição da Takeda. Eles comentaram que a pergunta Pico não estava correta, eu não entendi isso. O que nós entendemos é que eles acharam que com a pergunta não foi respondido a questão em relação à eficácia e segurança da beta-galcidase, considerando que eram de baixa qualidade a evidência, né, de baixa ou muito baixa. Daí, esse foi o nosso entendimento, né? Mas nós reforçamos daí, né, que se tratou, nós encontramos evidências aliás, nós não encontramos evidência de diferença entre as duas, né? Então, e que essa foi de qualidade baixa ou muito baixa, mas nós não encontramos evidência de que havia diferença entre as duas daí. Aí eles comentam que deveria, na verdade, ser trazidas as evidências de segurança e eficácia da beta, é isso? Eu entendi pela questão que eles levantaram, é que os estudos não respondem em questão à eficácia e segurança da beta-galcidase, né? Que são estudos de muita baixa qualidade. Entendi. Alguém tem perguntas a fazer aqui ao NATS? Ou doutora Ida? Doutora Ida, eu queria te fazer uma pergunta, acho que a gente já tinha feito na primeira vez, mas eu queria que a senhora respondesse assim, na eventual possibilidade aqui de incorporação da beta-galcidase, tem diferença entre elas em relação ao público, à idade, né, que está hoje referenciado em bula, não é isso? Na prática clínica tem, assim, essa diferença, ela é relevante, ou seja, a gente tem pacientes sendo diagnosticados nesse limite aí, né, nesse intervalo de faixa etária aí que é diferente da molécula, e se, por experiência, assim, o estudo ele mostra a troca como é que é, da beta para alfa, não é isso? Isso. Porque teve a falta da beta, não é isso? Um tempo atrás. Exato. O sistema de... Bom dia a todos e a todas. O sistema de produção das duas enzimas, ele é diferente, tá? Então, a enzima da Sanofi, que é beta-galcidase, ela é produzida em ovários de células de hamster chinês, e a da alfa-galcidase, ela é produzida num sistema que são fibroblastos humanos, tá? Então, tem um risco maior de contaminação, digamos, com o de células CHO, e foi o que aconteceu, que faltou, né? Vocês lembram aquela época até da enzima do Gaucher, tá? O Eduardo fez uma pergunta para a doutora Ana sobre a questão dos anticorpos também, e eu entendi que a resposta dela foi em relação aos anticorpos à enzima, não a eventuais reações que possam acontecer quando existem trocas de uma enzima para outra, tá? Então, ela está certa quando ela respondeu que esses anticorpos, quando o paciente recebe qualquer uma das enzimas,
eles, a princípio, eles não são anticorpos neutralizantes que vão diminuir a atividade da enzima, mas o que, assim, nós como profissionais de saúde não achamos muito prudente é estar toda hora mudando de uma para outra, entende? Assim, você está fazendo vários switches, tá? Em relação à questão da idade, por isso que tem que estar no protocolo também, tem toda uma discussão sobre quando se iniciar o tratamento da doença de Fabry, porque afinal de contas nasce com a mutação, mas você não tem indicação de que precisa, eu estou sendo bem radical, com 1 mês de vida iniciar o tratamento, tá? Estou até falando por causa das perspectivas de triagem neonatal, enfim, tá? Que no sistema privado se oferece até para doença de Fabry. Mas, de uma maneira geral, se começa a se pensar em iniciar tratamento ali por volta dos 5 anos de idade, para vocês saberem, tá? Então, eu não acho que essa questão assim da diferença de idade seja uma grande questão assim aqui a ser colocada. Os estudos, como o Nats já mostrou, eles mostram que as moléculas elas são equiparáveis. A grande questão é a dose, tá, pessoal? Essa que é a história. É como quase que se fosse a mesma coisa, mas uma tu dá uma dose menor e outra tu dá uma dose maior. E existem alguns indícios, isso ainda é uma coisa mais nova, de que quando você dá dose maior, você limpa mais, tá, ali o depósito. E a que tem a dose maior é a beta, tá? Também não foi comentado algumas coisas, eu não sei se o Nats quer comentar que o tempo de infusão das duas é diferente, tá? A infusão da beta, ela é a rigor maior do que a da alfa. A gente pode infundir mais rápido a alfa do que a beta, isso daí seria uma coisa mais confortável para o paciente. Mas eu não sei se eu mas respondi. qual que é a diferença do tempo de infusão? É assim, é relevante, assim? O tempo de infusão da beta é 2 horas e o da alfa você pode fazer em 40 minutos, tá? Mas pode fazer mais também, mas seria isso, assim, tá? Mais ou menos esse intervalo. Entendi. E na consulta pública também veio uma questão de evidência, talvez de vantagem de uso desse, e a própria doutora Ana falou também, né, de pacientes que têm um perfil clássico, que usa mais a beta. Isso eu acho que eu tinha comentado na outra reunião, mas isso são coisas bem novas, assim. O clássico é o mais grave, né? Então, o que o pessoal, assim, estão surgindo algumas coisas, mas se vocês prestarem atenção, os N's não são muito grandes também, tá? De que para esses que tu prediz que serão mais graves, e daí tem que cuidar como é que tu vai predizer, né? Que você deveria entrar com uma dose maior desde o início, daí essa dose maior é a da beta, tá? Entendi. Carlos Rezende levantou a mão, bom dia. Bom dia, Carlos Rezende, ANS, sem conflito de interesse com a matéria. O que me chamou a atenção foi aquele ponto da consulta pública em que uma das contribuições fala em audiência pública, com a finalidade de olhar outros aspectos que não foram abordados nas nossas discussões. E aí eu não sei se a doutora Ida teria alguma observação. Que outros aspectos seriam esses que não foram abordados aqui na nossa discussão em termos de segurança, efetividade da medicação, e além dessas outras questões que a senhora trouxe, com relação a tempo de infusão, os efeitos aí de desenvolvimento de anticorpos. Então, eu fiquei com essa dúvida. Há outros aspectos que a gente precisaria considerar e que não foram levantados aqui? Eu tenho ali todos os documentos, né? Tenho acompanhado toda a discussão. Eu não sei aqui quais fatores, né, estão sendo feitas referências.
Talvez alguma coisa sobre monitoramento de horizonte tecnológico, tá? Porque assim, talvez a gente não tenha mencionado aqui que tem uma terceira enzima para Fabry em desenvolvimento, que é uma enzima peguilada, para vocês saberem, assim. E outras formas de medicações até via oral, que em algum momento já passou pela Conitec. Mas eu não sei a que pontos o grupo teria feito referência para justificar uma audiência pública. Tá? Muito obrigado. Como levantada também, nós temos Eduardo. Pode falar, Eduardo. Oi, Ida, bom dia. Pessoal, não tinha identificado no começo, né? Eduardo Davi, pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, sem conflito de interesse com o tema. Ida, eu tinha notado uma informação aqui de que cerca de 90% dos doentes apresentam a forma clássica. E com essa informação que se tem, né, esses indícios de que para a forma clássica talvez a beta-galsidase tenha uma melhor efetividade, né, números a se comprovar ainda com o tempo, talvez, imagino, tem razões para a gente acreditar, então, que se o PCDT, claro, com seus critérios, mas se ele deixar essa relativa autonomia aí para o prescritor, tem razões para a gente acreditar que a prescrição da beta vai ser bem superior a esse cenário de 50-50 que eles estão colocando? Tua pergunta é ótima, tá, Eduardo? O primeiro ponto que eu levanto é que não temos estatísticas no Brasil para saber qual é a forma mais frequente, né? A gente tende a dizer que é a clássica, mas não tem como te dizer que é 90%, tá? Porque talvez as formas não clássicas elas sejam subdiagnosticadas aqui, tá? Mas eu acredito, tá, que se essa visão assim da literatura se consolidar, que vai haver uma preferência pela beta-galsidase. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês para ver como é a estatística, ela tem que ser cuidadosa, né? Lembra que Fabry, ele é uma doença ligada ao X. Os quadros mais graves, eles tendem a dar no sexo masculino, tá? Não é que as mulheres não possam apresentar formas clássicas graves, mas a rigor, né, elas não têm quadros tão graves como o sexo masculino. Então, isso aí também tem que levar em consideração na hora que a gente vai fazer as análises, porque talvez a proporção entre as mulheres da forma clássica seja até menor do que 50-50, tá? E também como é que a gente vai definir qual é a forma clássica? Isso tudo a gente tem que deixar bem definido para protocolado, assim, para o pessoal seguir, se for o caso, tá? Ariane, pode responder? Pode falar. Oi, eu só gostaria de dar retorno à pergunta do Carlos, né, com relação à solicitação da audiência pública. O que eles mais trouxeram no documento foi que já existem muitos casos de judicialização, e com essa possível incorporação haveria, então, economia de recursos, né? Então, além disso, eles também citam a possibilidade de uma maior eficácia, de uma maior segurança, né? Mas acho que ele é mais focado o documento ele é mais focado nessa questão de judicialização que já existe atualmente. Eu queria perguntar à doutora Ida se, né, na eventual, então, incorporação e disponibilidade das duas moléculas, se é possível se criar algum critério no PCDT de preferível, isso fica somente a cargo aí da prescrição e do especialista. Eu acho que é possível criar critérios, sim, para... que nem... Eu estou fazendo só um paralelo com o Gaucher, tá? Assim, no Gaucher a gente trabalha com a dose e o protocolo mostra claramente quem tem que iniciar com dose maior, então pode ser feito alguma coisa nesse sentido para ver quem é que tem que iniciar com uma e qual pode iniciar com a outra, né? Eu acho plausível.
Ok, obrigada. Mais alguém tem perguntas aqui? A doutora Ida ou Nats? Não, então acho que podemos encaminhar para a deliberação. Fazendo um resuminho aqui, né? Nós temos aqui a demanda, então, da beta-algasidase para a doença de Fabry. A gente tinha ficado na reunião anterior, né? Colocado que nós tínhamos algumas questões relacionadas a principalmente se era interessante, estratégico, ter mais uma molécula disponível para a doença de Fabry. Aparentemente, tinha mostrado que não tinha uma vantagem competitiva, era muito pequena, né, a vantagem competitiva que tinha se apresentado pela demanda da empresa. Com os dados nossos aqui de eficácia da molécula, o NATS, inclusive, apresentou aí o parecerista que os dados de evidência mostram similaridade de eficácia entre a beta-gasidase e a alfa-gasidase. A alfa-gasidase foi incorporada recentemente, né? Foi em março a recomendação da Conitec, e hoje, inclusive, nós, à tarde, já passaremos também a elaboração e atualização do PCDD para a Fabry, mas em ato contínuo, e nem tem, nós tivemos a empresa da beta-galsidase também apresentando a demanda, e no retorno de consulta pública, nós tivemos, então, aqui várias contribuições da sociedade, né, de especialistas, e fala aqui também das especialistas médicas, tanto da que veio junto à empresa, né, mas também da especialista aqui, que foi convidada aqui a partir do NATS, de que é interessante se tem populações específicas que as evidências demonstram uma tendência aí de vantagem da beta-galsidase ou uma preferência, né, dos especialistas na prescrição da beta-galsidase. Até anotei aqui, né, por exemplo, a doutora Ida comentou, né, que alguns pacientes se beneficiam quando a molécula ela disponibiliza uma maior dose da enzima, então diminuindo o acúmulo aí, né? Então, com isso, esses pacientes que têm um perfil mais clássico, que é mais grave da doença, poderiam se beneficiar ou ter uma vantagem, né, uma preferência do prescritor pela beta-gasidase. Bom, de outros tempos também, nós já foi também já aconteceu historicamente desabastecimento de uma enzima em relação, e aí a outra foi utilizada pelos pacientes. A empresa apresentou também aqui no retorno de consulta pública uma redução de preço em 10%, aumentando a vantagem econômica da beta-gasidase frente ao que a alfa-gasidase tinha demandado, tinha proposto no momento lá da incorporação, e mesmo considerando sem reaproveitamento de dose, há uma economia de cerca de R$ 25.000 por paciente ano, com a inserção hoje desse desconto apresentado pela beta-gasidase. Considerando todos esses fatores que foram apresentados na consulta pública, pergunta ao plenário se há consenso do plenário de recomendar de forma favorável a incorporação, visto que tem-se uma vantagem econômica, visto que é interessante, né, para o sistema de saúde ter mais de uma molécula e mais de uma enzima disponível para esses pacientes, e que, inclusive, aumentando aí a quantidade aí de concorrentes, né, assim, se busca ainda uma maior economia de recursos, né, um maior poder de negociação aí entre elas, né, porque ainda mais agora, numa eventual aí primeira compra, já tem 2 moléculas que seriam disponíveis e poderiam já, inclusive, concorrer numa primeira compra administrativa do Ministério da Saúde. Com a mão levantada, tem o Mussolini. Então, eu acho, primeiro, obrigado pelo seu resumo, foi ótimo. Tá? Acho que se a gente conseguisse em todas fazer um resumo assim, seria muito bom. Segundo, acho que é tudo aquilo que a gente sempre procurou aqui dentro da Conitec, né? Ter um produto bom, com eficácia,
que vai atender pacientes a um preço menor e criando concorrência, tá? Que é aquilo que praticamente o Conselho Nacional de Saúde fala em quase todas as reuniões. Então, acompanho integralmente a sua posição. Obrigado. Obrigado, Mussolini. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Aqui é Carlos Rezende. Carlos Rezende, ANS, sem conflito de interesse, e acompanho aí a manifestação pela aprovação, né, pela incorporação. Mas eu queria só destacar para o Mussolini que o resumo foi muito bem feito, mas ele tem sido feito em todas as discussões. A Luciane tem tido esse cuidado aí. Desculpa, Carlos, eu tive que fazer uma fala aqui com a Priscila. A manifestação da ANS é pela aprovação. Justo isso eu perdi. Não, mas é porque a Priscila está apontando uma questão aqui, que as duas moléculas têm diferença de indicação em bula de 1 ano de idade, por conta aí de inclusão dos pacientes no estudo clínico, e que se a gente precisa deixar esse tipo de restrição, se pode deixar já encaminhando já ao PCDT com a cobertura, né, da idade mínima aí das duas moléculas sendo concorrentes. A Priscila levantou esse questionamento aqui. Porque Mas eu entendi que essa questão foi, inclusive, solucionada pela manifestação da especialista. Sim. E eventualmente, o PCDT consegue solucionar isso. É porque uma é 7 anos, a outra é 8. A especialista, quando me respondeu, ela comentou, até a doutora Ida aí, que ela comentou que os pacientes eles são diagnosticados a partir de 5 anos, né? Isso, que o tratamento iniciaria a partir dos 5 anos, caso necessário, né? Eu entendi que era isso. Isso. É porque em bula, uma é de 7 anos, a outra é com 8 anos de idade. Uma a partir de 7, outra a partir de 8. Até, doutora Ida, a gente está aqui comentando sobre a questão da idade, porque uma molécula a partir de 7 anos, outra a partir de 8 anos de idade. Então, por exemplo, na demanda da empresa, ele já coloca em pacientes com 8 anos de idade ou mais. Se a gente deixa isso restrito ou se a gente retira, essa nossa pergunta aqui, se a gente retira essa parte no registro de deliberação, né? Então, seria então a beta-glossidase para o tratamento da doença de Fabry clássica, sem deixar essa restrição de idade na deliberação. Tá me perguntando, Luciane, assim, do ponto de vista técnico, não tem problema essa questão da idade, assim, tá? Não. Tá bom. Tá. Poderia deixar aberto, tá? Uhum. Eduardo. Luciane, não só para dizer que eu fico satisfeito também com o que a empresa trouxe, né? Acho que eles foram bem objetivos com relação às nossas dúvidas da reunião preliminar. E que eu também me sinto convencido de que o protocolo consegue abordar, né, corretamente essas questões aí das indicações, dos critérios. Eu acho que a gente consegue deixar redondo no PCDT, que a gente inclusive vai falar daqui a pouco, mais tarde, né? E se ainda não foi feito nenhum contrato, nenhuma compra da alfa-galsidase, eu acho que já nessa primeira compra a gente pode se beneficiar aí dessa concorrência, né? Mas, enfim, eu acredito que o PCDT consegue endereçar direitinho essas questões aí de critérios e indicações. Então, somos favoráveis também. Ok. Não, acho que a gente pode trabalhar essa questão no PCDT, só me pergunta aqui se a gente deixaria restrito na deliberação. Cláudio, né, que pediu a palavra? É isso. Bom dia, Luciano. Desculpa, não tenho como levantar a mão aqui, que eu estou no celular. Sem problema. Mas, primeiro, só para dizer que eu acompanho, né, a posição da maioria que foi favorável até o momento, e acho que essas questões, né, de eventuais inconsistência em relação à idade, né, para o começo do tratamento, eu acho que poderia ser contemplada nos critérios do PCDT, né? Ok.
Então, se vocês pudessem colocar o registro de deliberação, pergunto se alguém tem conflito de interesse com a matéria. Então, nós temos aqui, então, precisa tirar lá no título também, tá, pessoal? É relatório. Ah, porque eu sou relatório, né? Ah, então aí não, né? Então deixa, né? Tá bom. Então, os membros presentes deliberaram por unanimidade e recomendaram a incorporação da beta-gasidase para o tratamento da febre clássica, conforme o protocolo clínico do Ministério da Saúde. Ok. Estiveram presentes aqui no momento da votação representantes da SECTIC, SAES, SVSA, CEGETS, Conselho Nacional de Saúde, ANS, Anvisa, CONASEMS e AMB. Ok. Então, pessoal, muito obrigada pelo empenho aí de todos, pela participação no Comitê de Medicamentos. Nós faremos aqui um pequeno intervalo para aqueles que ficam para o Comitê de PCDT. Nós retornaremos às 11 horas.